Disse-me o Sr. Presidente da Câmara da Sertã, o Sr. Presidente da Câmara, Sr. Pró-Reitor, Sr. Presidente da Comissão Científica, Sr. Presidente da Comissão Organizadora, minhas senhoras e meus senhores, tenho muito gosto em estar aqui também como representação da Companhia de Jesus, sendo que o Padre Manuel Antunes foi jesuíta e seguramente muito do que fez, do que pensou, foi dele, como homem, mas seguramente que o percurso que fez na Companhia de Jesus, o percurso espiritual, o percurso humano, o percurso científico, foi gerando tudo aquilo que nos ficou dele. Começo então por evocar muito rapidamente que nesta mesma Assembleia da República, na sessão plenária de 22 de janeiro de 1985, passados 4 dias da sua morte, que ocorreu a 18 de janeiro, foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do professor da Faculdade de Letras, Padre Manuel Antunes. Na sua declaração de voto, o deputado Sotomayor Cardia apresentou o Padre Manuel Antunes como amigo da liberdade, um democrata convicto, nas suas palavras. Disse ele, serena e criticamente, o Padre Manuel Antunes viveu a democracia restaurada, como cidadão ativo e intelectual atento. Repensar Portugal evidencia o rigor e a riqueza do seu pensamento político. Foi sem dúvida, continua Sotomayor Cardia, uma das maiores figuras da cultura portuguesa destas décadas. Na comemoração dos 100 anos do seu nascimento, a vida e o pensamento de Padre Manuel Antunes voltam a ser evocados nesta Casa da Democracia. Por tudo o que significa este gesto, em nome da Companhia de Jesus, só posso agradecer a todos quantos o tornaram possível, permitindo que nos reuníssemos hoje aqui. Por isso, muito obrigado. Muito se dirá aqui sobre o Padre Manuel Antunes ao longo destes dias de congresso, a partir de inúmeros ângulos, o que permitirá seguramente recordar com afeto o testemunho da sua vida, aprofundar a riqueza do seu pensamento e da sua pedagogia, despertar a fecundidade e atualidade do riquíssimo património que nos deixou. Como jesuíta e como superior atual dos jesuítas portugueses, permitam-me partilhar talvez um impacto que tem em mim o encontro com os textos do Padre Manuel Antunes, já que não o conheci pessoalmente, e com tantos testemunhos de quem o conheceu pessoalmente. O grande legado, desde logo, para a Companhia de Jesus, não o encontro imediatamente no seu pensamento, mas no seu modo de ser e de proceder. O seu pensar, creio que é mais um modo e um estilo de pensar do que simplesmente um conteúdo pensado. Vejo mais do lado do processo aberto e incompleto do que do lado de um lugar que se ocupa no pensamento. Ora, este modo de proceder, este estilo de pensar, esta forma de estar em caminho com outros, que creio hoje nos interessaria cultivar ativamente, quer na sociedade, quer também na Igreja. Quando oscilamos entre a mecânica e a espuma, dois adjetivos que o Padre Manuel Antunes usou para caracterizar o homem contemporâneo, e em tempos preocupantes em que os espaços de poder e de autoafirmação tendem a aniquilar a vitalidade dos processos sociais e o custo das diferenças, quando as tensões e os conflitos não são vividos como elos de um dinamismo fecundo, mas como motivo para construir muros de defesa e organizar estratégias de ataque. Quando as ideias se desligam da realidade e da vida das pessoas, quando os projetos de unidade se tornam ideologia que aniquila qualquer diferença. O Padre Manuel Antunes cultivou a atenção, viu melhor porque viu mais em extensão, mais em altura, mais em profundidade. Cultivou o contacto com o espírito do seu tempo, com os seus protagonistas, os seus movimentos vitais. A interrogação sobre as raízes dos fenómenos sempre complexos fez parte do seu modo de estar e de pensar, tal como o desejo de um bem maior, que não se alcança com a eliminação do diferente, com a rendição ao que é mais fácil, ao que é mais imediato ou mais superficial. O
Padre Manuel Antunes foi verdadeiramente homem de diálogo, homem ponte, podemos chamar um pontífice, um pequeno pontífice pelo menos, entre cultura e vida, entre clássicos e contemporâneos, entre o que já foi e o que ainda poderá vir a ser, entre a memória e a promessa, que nunca se podem separar. Ponte entre mundos e pessoas que à partida não se falariam. Com o seu modo de ser e de pensar, o Padre Manuel Antunes realizou uma tensão que vem na Igreja desde o Concílio de Calcedónia, estamos a falar no V século depois de Cristo, mas que é também, me parece, um princípio de vida e de pensamento sempre atual, nem separar, nem misturar. Quando se fala das duas naturezas de Cristo, que se relacionam sem mistura nem confusão. Ora, creio que o Padre Manuel Antunes realizou no seu pensamento e no seu modo de proceder este princípio, nem separar, nem misturar, nem confundir. Por isso o diálogo não é amálgama indistinta, rendição, mas também não é conquista, nem separação, cada um para o seu lado. O diálogo é antes um esforço de empatia, um primeiro esforço de empatia, de compreensão do que é diferente, de apreço, de compaixão. E é obviamente, e tem que ser, capacidade para pôr à prova, liberdade para pensar tudo de forma crítica e honesta, para que nada seja absolutizado, para que nada seja mais do que aquilo que é. Por fim, este diálogo, esta atitude de diálogo, pede um movimento nesta aproximação empática e neste distanciamento crítico, gera uma disposição para dar um passo mais além, que se dá com outros, na vontade de ir construindo algo de melhor e, desde logo, nos tornarmos mais humanos. Portanto, é neste modo de proceder, de pensar e de proceder, que vejo hoje uma extrema atualidade no Padre Manuel Antunes, não apenas pelos conteúdos que deixou, mas reforçando esta ideia no modo de proceder e de pensar que cultivou. Por isso, juntamente com tudo o que escreveu, o Padre Manuel Antunes continuará a dar-nos que pensar, mas, sobretudo, continuará a encorajar-nos a cultivar um determinado modo de proceder, de pensar e de agir, que creio ser para nós hoje extremamente necessário. Obrigado por isso, uma vez mais, a todos que organizaram este congresso, esta oportunidade, e desejo que seja um momento rico e fecundo para todos. Muito obrigado.